estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa Refletindo com Jesus desse domingo. Que todos possam se sentir envolvidos, possam ser bem acolhidos aqui para a nossa equipe. E hoje a gente vai pedir aqui já para o seu Daniel Alonso, para ele fazer a nossa prece de abertura. Seu Daniel. E assim, minhas irmãs, meus irmãos, boa noite, com a graça de Deus, estamos aqui mais uma vez, nesta sala. Permita, Deus nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, toda a espiritualidade que nos ilumina, nos ampara, que mais uma vez, nesta sala, possamos ter uma live brilhante, como são todas elas, que o Mestre amado nos ampare, nos ilumina em todo aprendizado de tudo aquilo que nós absorvemos, e agradecemos a Deus, nosso Pai, por mais um dia em nossa caminhada terrena, para que um dia possamos, muito breve, transformar esse planeta num planeta de paz, de harmonia, de regeneração, com a graça de nosso Pai. E assim, agradecemos a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade, dizendo mais uma vez, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome.
venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas e ofensas, assim como nós perdoamos nossos devedores e ofensores. Em tentações, mas livrai-nos dos males. Que assim seja, Pai. Obrigado, seu Daniel. Yarinha, seja bem-vinda, Yara, mais uma vez aqui com a gente para poder fazer uma explanação, uma reflexão e nos envolver aí um pouco mais no nosso... Mexer um pouquinho, né, Yarinha? Com o nosso ego, vaidade, com as nossas emoções, aqueles pilares ali que nos sustenta, né? Espero conseguir. Marcos, você vai passar a musiquinha primeiro? Então, eu perguntei se você compartilharia aquela que a tá, passou. É isso, a música também. Peraí, que eu vou passar então. Peraí. Aí você falou que compartilha. Vou compartilhar, peraí. Perfeito. Todo mundo tem seu jeito singular de ser feliz, de viver e de enxergar. E daí, que diferença faz? Se diferente é normal, ser diferente é normal. Ser diferente é normal. Perfeito, Yarinha. Então, fechou. Então, boa noite a todos. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre diversidade e inclusão. Fiquei bem feliz de terem me chamado para falar sobre o tema. Obrigada, Marcos. É um tema que eu gosto bastante. Importante eu pontuar aqui que a minha ideia é trazer uma ideia, né? Nosso papo ele vai ser mais geral hoje. Eu não vou entrar em nenhum tema especificamente em relação à diversidade. É mais seria uma introdução à diversidade. Alguns temas que eu vou trazer aqui, alguns conceitos para a gente conversar, esclarecer, né? Em relação à diversidade e inclusão. Tudo bem? Já ressalto também que eu não sou especialista, então me perdoem se eu falar alguma besteira aqui, se alguém souber mais ou ter uma interpretação diferente do tema, fique à vontade para se manifestar e acrescentar aqui em relação à apresentação, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que falar, né, nesse tema é entender qual é a diferença entre diversidade e inclusão, né? Então, diversidade é a diferença são as diferenças e as semelhanças que tornam as pessoas únicas. Então, os nossos valores, as nossas preferências, as nossas origens, a nossa orientação sexual, os nossos atributos físicos, a raça que eu pertenço, o meu peso, a minha idade, né? Todas as minhas características. Então, tudo que me faz ser a Yara, ou tudo que faz a Laudete ser a Laudete, o Marcos ser o Marcos, cada um de nós, isso é a diversidade. Agora, inclusão é o ato de incluir ou acrescentar, ou seja, adicionar pessoas a grupos que antes elas não faziam parte, né? E aí, é possível a gente falar de diversidade sem ter inclusão? Sim, é totalmente possível. Não é necessariamente que eu tenha um ambiente diverso que ele é inclusivo, né? Incluir é você envolver as pessoas, é você misturar, é você fazer o conjunto funcionar, o grupo se unir, né? Fazer um ambiente inclusivo é tornar esse ambiente, né, propício para que todos possam estar lá de uma forma respeitosa, que todos tenham acesso a iguais oportunidades e recursos
e que todos possam contribuir para o sucesso do grupo, né? Então, quando a gente fala numa sociedade inclusiva, né, é isso, dar ferramentas de acordo com a capacidade e a necessidade de cada indivíduo, para que eles possam participar da coletividade e que juntos nós possamos construir uma sociedade melhor, né? E aí, por que é importante ter inclusão e não só diversidade? Porque ainda que eu tenha diversidade no ambiente, se eu não tiver o papel de incluir as pessoas, eu posso tornar e torno esse ambiente tóxico, rígido, né? E é que tem prédio, tá? E não confiável. Que exemplos a gente pode trazer aqui? Por exemplo, no ambiente de trabalho, muitas empresas, a gente tem aqui no Brasil algumas ações afirmativas e algumas delas são as cotas, né? E aí se criou a política de cotas para pessoas com deficiência dentro de empresas. Existe uma grande diferença entre vocês, porque tem muita empresa que fala assim, somos uma empresa diversa, temos PCDs na empresa. Aí você chega e fala, legal, o que esse PCD faz aqui nessa empresa? Ele fica ali atrás do balcão. Mas você já ofereceu um curso para ele? Não. Ele pode ser promovido a gerente? Não acho que ele tem capacidade para isso. Mas ele pode algum dia sair desse balcão? Não. Isso é um ambiente diverso, mas não inclusivo. Ele é tóxico. Ou seja, as pessoas contratam a pessoa com deficiência apenas para garantir a cota e fazer com que o Ministério Público não vai lá e brigar com eles, porque eles não estão cumprindo a cota. Agora, eles não trazem essa pessoa para o ambiente de trabalho. Eles não dão ferramentas e oportunidades para que aquela pessoa possa se desenvolver e trabalhar e fazer parte daquele ambiente ao qual ela está pertencendo, né? Que ela seja parte do conjunto da empresa. Isso é ter um ambiente diverso e não inclusivo. Ou, por exemplo, eu trago muito o ambiente corporativo, tá? Porque é onde fica, às vezes, muito claro isso. Somos uma empresa diversa, temos muitas mulheres. Aí você pergunta, em que lugar essas mulheres estão? Elas só trabalham de analista. Tem alguma mulher na gerência? Não tem. Tem alguma mulher na diretoria? Não tem. Ou mesmo não, né? Com pessoas pretas também. Somos uma empresa inclusiva, temos 50% dos funcionários, 50% dos nossos funcionários se identificam como pessoas pretas. Tá, em que cargos as pessoas ocupam? Aí você vai ver, a pessoa trabalha só os cargos mais baixos. Tem algum gerente? Tem algum coordenador? Tem algum diretor? Tem algum cargo que tome alguma decisão efetiva dentro da empresa? Algum poder de influência na coletividade? Não tem. Isso é uma empresa diversa e não inclusiva. Eu tenho os indivíduos diferentes existem na empresa, mas nenhum deles participam da movimentação, da construção daquela empresa, né? E aí é que a gente pode usar essa frase para definir o que é a diferença entre os dois. Diversidade é chamar a pessoa para a festa. Inclusão é chamar ela para dançar. Então, essa é uma frase que eu acho muito legal, porque ela fica muito fácil de você memorizar qual a diferença de um do outro. Diversidade é chamar para a festa. Inclusão é chamar para dançar, para que a pessoa participe, para que ela elabore, para que ela tome decisões, para que ela construa com você aquele ambiente, aquela sociedade, né? E aí, uma pergunta que sempre já me fizeram, e eu acho normal fazer, tá, gente? Aí, se a gente não se questionar, também só aceitar as coisas não faz sentido. Por que ter um ambiente diverso, né? Por que ter um ambiente inclusivo? Se eu tivesse uma empresa, eu teria que trazer para vocês aqui ideias normalmente relacionadas a benefícios econômicos. Mas a gente não está numa empresa. Então, eu vou trazer para vocês um argumento muito simples, que todo mundo sabe aqui. Por que ter um ambiente diverso e inclusivo? Amarás ao próximo como a ti mesmo. Não tem como eu amar o próximo se eu não pensar em diversidade e inclusão. O mundo não vai se tornar um lugar melhor enquanto a gente não entender que diversidade e inclusão tem que fazer parte do mundo em todos os ambientes que a gente estiver.
né? Não faça para os outros o que você não quer contigo. Ou seja, ame incondicionalmente, pois só o amor ao próximo pode nos salvar, né? Respeitar o próximo é a base de um mundo melhor, né? Respeitar tudo e todos que estão à nossa volta. Então, trabalhar pelos outros é o exercício do amor, é caridade. Se você está numa situação de privilégio, né? E embora eu não tenha trazido aqui a ideia de privilégio, vou explicar para vocês o que seria privilégio. Privilégio é assim: dentro da sociedade nós temos várias camadas. E essa sociedade, em diversos níveis, vamos falar a sociedade brasileira, ela foi construída com base na história do Brasil. A nossa sociedade, ela é construída com base na história. A gente falou nisso até no Refletindo com Jesus 360 graus, que eu participei mês passado. Então, a história, a nossa sociedade, ela se constrói conforme os anos vão passando e conforme a nossa história vai sendo construída. A história do Brasil, pela forma como ela se construiu, né, existem alguns grupos dentro da sociedade brasileira que a gente chama de grupos socialmente vulneráveis. Antes se falava em grupos, em minorias, mas fazendo contagem, né, se contando e se investigando, a gente viu que esses grupos não são minoria no Brasil. Eles são 50% da sociedade, dependendo do grupo que a gente está falando, 50%, 70%, né, não são minorias. Quando você fala da população brasileira, eles já não são a minoria, mas eles são socialmente vulneráveis, por conta da história que eles viveram e da forma como esses grupos sempre foram tratados ao longo da história do país. Então, a gente tem aí as pessoas com deficiência, as mulheres, as pessoas pretas, os índios, né, e outros grupos que temos aqui, que são considerados, que a gente chama de grupos socialmente vulneráveis. E estar em privilégio é saber que, dependendo das suas características físicas, sociais, econômicas, você está dentro de um papel nessa sociedade. E que pode ser que você tenha privilégios em relação aos outros indivíduos que são diferentes de você. Então, vamos pegar aqui uma coisa que está bem fácil de ser vista. Uma pessoa com deficiência e duas pessoas brancas, uma com deficiência e a outra sem deficiência. A gente sabe claramente que a pessoa com deficiência tem muito mais dificuldade de entrar no ambiente de trabalho, tem muito mais dificuldade de andar pela rua, tem muito mais dificuldade, inclusive, de ter relacionamentos amorosos. Por quê? Pelo fato dela ter uma deficiência física. Isso é privilégio, ou seja, a pessoa branca que não tem uma característica que, de certa forma, é reprimida pela sociedade, né, ou vista com maus olhos, ainda que de forma muito velada, ela está numa situação de privilégio em relação às outras pessoas que estão ao redor dela, por conta da questão social e histórica que a gente tem. E isso é o que a gente chama de privilégio social, né? Como você se insere enquanto indivíduo dentro da corrente da cadeia que está à sua volta. Você olhando isso, e privilégio ele pode ser aplicado de diversas formas, tá? Por exemplo, uma criança que tem uma família estruturada com uma criança que não tem uma família estruturada. A criança que tem uma família estruturada, ela está em privilégio social, porque o fato dela ter uma família estruturada vai levar ela a ter oportunidades dentro da sociedade não é com facilidade, tá, gente? Porque nunca é fácil, cada um sabe da sua luta, mas é muito mais fácil você se desenvolver enquanto indivíduo quando você tem uma família saudável do que quando você não tem uma família saudável. Você vai precisar lutar com muitas outras coisas do que uma pessoa que tem uma família bem estruturada. E eu não estou dizendo que é ter pai e mãe, não, né? Estou dizendo que uma família, pais, independentemente de ter um pai ou uma mãe, figura feminina ou masculina. Ou seja, uma família, um núcleo familiar estruturado, com pessoas que deem instrução, que deem amor, que deem né, oportunidades para esse indivíduo. Isso é privilégio social. Então, para a gente, principalmente para nós espíritas, esse tem que ser o nosso guia. Por que eu tenho que falar de diversidade? Por que eu tenho que falar de inclusão? Às vezes eu falo, nossa, mas que isso é coisa chata, isso está vindo até parar no centro. Sinto muito, vai vir até no centro, porque está na hora de mudar. Se a gente quer entrar no mundo de regeneração, a gente precisa passar a mudar
as nossas formas de pensar, as nossas formas de ver o mundo, e isso, infelizmente, faz parte do processo. Então, amar ao próximo como a ti mesmo. Essa é a regra. Jesus não fez exceções. Ele não perguntou se era gay, ele não perguntou se era preto, ele não perguntou se era japonês, ele não perguntou se era escravo. Ele falou, é amar ao próximo como a ti mesmo. Essa é a regra. Então, isso tem que ficar na nossa cabeça, se a gente quer fazer parte desse mundo de regeneração. E aí a gente entra num primeiro termo, que é o que é preconceito? Né? Preconceito é um conceito pré-definido, ou seja, um julgamento que antecede algo pela falta de conhecimento. Então, é uma opinião que eu tenho formulada sem uma devida reflexão ou exame crítico, geralmente sem fundamento, tá? Pode ser que tenha um fundamento que não necessariamente faça sentido, mas pode ser um fundamento, né? E isso decorre, normalmente, das nossas diferenças de valores, de ideologia, de interesse, de crença, de grupos socioeconômicos ou comunidade que a gente participa, tá? O preconceito, ele é construído culturalmente. De novo, relacionado, né, à nossa história. Você tem diversos tipos de preconceitos em todos os lugares do mundo, mas os preconceitos e a sua influência social também variam de acordo com a localidade. Então, preconceito que a mulher vive no Brasil não é o mesmo preconceito que a mulher no Afeganistão vive. O preconceito que o PCD vive no Brasil não é o mesmo preconceito que na Noruega, né? A história está nitidamente relacionada à questão do preconceito. E ele é transmitido culturalmente, ou seja, a gente transmite para as gerações, até que uma geração pare e reflita sobre aquilo e fale, não faz sentido isso que estamos fazendo, temos que mudar. Isso aconteceu com diversas coisas na nossa existência, ainda estamos caminhando enquanto sociedade em relação a esses preconceitos, mas já estamos caminhando, o que é um excelente passo, né? E esses preconceitos influenciam o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, e eles podem, e muitas vezes resultam, né, em intolerância, em violência física, moral e psicológica para com aquele indivíduo que sofre o preconceito. E aí a gente vem com outro conceito, que seria a discriminação. Preconceito e discriminação não são a mesma coisa, são coisas diferentes, embora estejam relacionadas. Discriminação é a ação de discriminar, de segregar alguém, tratando essa pessoa diferente, né, por motivos de diferença de crença ou diversos outros motivos, com o objetivo de reduzir, humilhar, né, essa pessoa, diminuir as oportunidades que ela tem ou tratá-la de uma forma desigual. Discriminar é lei, né? Aí eu trouxe para vocês aqui as duas definições, duas leis que a gente tem aqui no Brasil que tratam isso. Um é a Lei 7.716 de 89, que define os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. As penas, né? Porque dentro dessa lei você tem várias tipificações criminais lá. A pena, ela varia de reclusão de 2 a 5 anos, tá? É importante dizer que o crime de discriminação, ele é imprescritível e ele é inafiançável. E aí, gente, que timidez é essa? Vocês estão muito tímidos hoje. Enquanto as pessoas pensam, eu posso falar um detalhe com a senhora? Eu esqueci seu nome. Claro, não precisa chamar de senhora, não. É Yara, pode chamar de Yara. Yara, você sabe que esses dizeres, eu ouvi os preconceitos muito gravíssimos hoje, entre aspas, quase no final da tarde e no início da noite. E você está falando sobre isso hoje. Eu falei, nossa, muito interessante. Bacana, é bem interessante mesmo. O tema é sempre muito... Ele exige que a gente se desconstrua, no sentido de quebrar, né, pensamentos que a gente tinha, às vezes preconceitos ou ideias, né?
Mas isso é muito bacana, porque faz parte de um processo de reforma íntima. Eu acho que lidar com esses temas, inclusive, faz parte do nosso processo de reforma íntima, que a gente tanto fala, né, dentro do espiritismo. Olha, eu vou falar uma particularidade, Yara. Pode falar. Eu nasci aqui em Santo André, Uhum. mas minhas crianças, a infancinha deles passaram em São Caetano. Mas muita coisa eu passei de preconceito, bullying com as crianças lá, viu? Em São Caetano, né? Em São Caetano, eu achei assim, eles muito, desculpa, nem todos, mas eu percebi que nem todos que moram lá é de origem na cidade de nascida em São Caetano, e sim de outros lugares muito preconceituosos, muito ignorantes. Você vê, uma forma de preconceito que a gente nem imagina que existia, né? Num ambiente que parece tão simples, né? Tão simples assim, morar numa outra cidade e ter preconceito com as pessoas da sua própria cidade. Não é? Então eu fiquei meio assim, voltei para Santo André e estou pensando em retornar para São Caetano com a pulga atrás da orelha. Não, retorna sim, pode ser que seja bom. Às vezes o tempo passou, as coisas melhoraram. Tenha sempre positividade. Mas acontece, né, dona Helena? Acontece. Quem vai ser o próximo? Vou ter que escolher, gente. Vocês não vão fazer isso comigo, né? Dorinha! Vamos lá, Dora. Boa noite. Que número você quer? 2? É? Beleza. Vamos ao número 2. 2. Qual das palavras abaixo não constitui uma forma de preconceito? A. Ageísmo. B. Etnocentrismo. C. Teto de vidro. D. Aculturação. E. Classismo. Vou contar os 10 segundos, tá, Doria? Fica à vontade aí para você pensar. Essa até eu me confundi quando eu fui fazer a primeira vez. Dê os 10 segundos. Pode chutar, não tem problema. Olha, eu chutei a C, Yara. Teto de vidro, vamos lá. E agora era a aculturação. Ai, quase. Vamos conversar sobre o que é. Então, por que a D é a resposta certa? A aculturação, então, é o processo de contato contínuo entre duas ou mais sociedades que causam mudanças culturais, né? É o processo da gente aprender e incorporar, por conta dessa interação, linguagem, valores. Isso aconteceu e acontece a todo tempo, em todos os lugares do mundo, inclusive no Brasil. O Brasil, por ser um país que foi construído de forma geral por imigrantes, é um país que vive muito esse processo de aculturação. Então, a gente tem elementos, né, de diversas culturas africanas, temos elementos da cultura italiana, temos elementos da cultura holandesa, da cultura alemã, portuguesa, espanhola e diversos japonesa, né? Temos vários elementos por conta de todos esses imigrantes que vieram para o Brasil e construíram, né, o Brasil enquanto um país independente. E aí, por que as outras não estão certas? O que é ageísmo? Ageísmo é um preconceito, uma discriminação ou a hostilidade com pessoas de determinada idade, inclusive em jovens. É o preconceito relacionado à idade, tá? Ou seja, por exemplo, se é uma pessoa idosa tem preconceito com o jovem, ela está praticando ageísmo. Se a pessoa mais nova faz o contrário, é ageísmo, é o preconceito relacionado à diferença de idade. Então, você dizer que o jovem tem determinado... sei lá, gente. Vamos dizer que não vou usar o idoso, porque isso é uma coisa muito feia que eu já ouvi jovem falando. Idoso não serve para nada. É ageísmo, é o preconceito relacionado ao idoso, né? Como se uma pessoa idosa não tivesse capacidade, que é um absurdo. Classismo
Classismo é um preconceito relacionado à situação socioeconômica de um indivíduo ou de um grupo, né? Então, o preconceito que, por exemplo, a classe B tem em relação à classe A, vamos dizer, ou a classe A em relação à classe D, ou a classe C, coisas assim, relacionadas à situação socioeconômica que o indivíduo está. Etnocentrismo é a crença da superioridade de uma raça ou de uma cultura em detrimento ao outro. Para ficar muito claro, quem praticou o etnocentrismo de uma forma muito clara? Os nazistas. Eles acreditavam que eles eram superiores a todas as outras culturas e todas as outras pessoas. E aí vem, né, aquela ideia da supremacia branca, de que as pessoas brancas de olhos claros eram superiores às outras. E aí eles buscam fundamentos, inclusive na biologia, que na verdade são absurdos, nunca foram confirmados, inclusive foram desmistificados, para confirmar essa ideia. E o último, que é o teto de vidro, que eu também me confundi, Dora, quando eu fiz esse teste pela primeira vez, que eu achei muito interessante, eu não tinha ideia do que era. O teto de vidro, na verdade, é um preconceito contra as mulheres, né? É uma barreira cultural, organizacional, familiar ou propriamente individual, que dificulta o acesso das mulheres às posições de liderança, e principalmente os mais níveis dentro de uma hierarquia organizacional. Ou seja, lembra lá no começo que eu falei daquela empresa que fala que é diversa porque tem muitas mulheres? E quando você pergunta quantas mulheres nas posições de gestão ou decisão da empresa, eles falam nenhum. Então, a empresa está praticando o que eles chamam de teto de vidro. Tem um nome em português, em inglês, tá? Glass ceiling, que é a tradução literal do termo, mas normalmente eles usam mais o glass ceiling. Mas é isso que a empresa está praticando. Ela tem um ambiente diverso, mas ela tem, às vezes, uma barreira invisível, tá, gente? Invisível porque é o preconceito velado em relação a mulher estar em posições de liderança e hierarquia dentro da instituição. Muito obrigada, Dora. Quem mais, pessoal? Quem mais? Desculpa se eu não vi alguém assinando, tá? Porque eu tô aqui olhando as carinhas de vocês. Quem mais gostaria? Yara, número 5. Aí, Laudete. Muito bom. Saudade de você, Laudete. Número 5. Eu também. Volta no ninho, hein? Tô aqui já, Laudete. É que a gente não tá podendo se ver por enquanto, né? Mas quem sabe, logo tenho fé que a gente vai conseguir. Essa aqui é muito legal também. Como definir sororidade? A. Conjunto de ideologias e movimentos políticos, culturais e econômicos, cujo objetivo é a igualdade de direitos entre mulheres e homens. B. Comportamento intimidador, malicioso ou humilhante com o objetivo de depreciar um indivíduo ou um grupo. C. Processo pelo qual as pessoas ganham confiança, visão e protagonismo para fazer trocas positivas em situações de desigualdade que vivem. D. Posição de respeito mútuo, de aceitação do trabalho em equipe e da valorização das diferenças num ambiente em que há diversidade. Ou E. Solidariedade e aliança entre mulheres para defender-se, apoiar-se e lutar contra a discriminação e os problemas vivenciados por serem mulheres. Vou dar 10 segundos para você, 1, 2, 3 e já, contando. Pronto. E aí, Laudete? Desculpe, Yara, sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar essa palavra aqui, né? Então pode chutar, chuta aí. Mas aqui pela definição, não sei se né? Não sei, vou chutar mesmo. Eu acho que peraí, conjunto de ideologia, políticos, culturais, econômicos, objetivos e igualdade. Seria A. Letra A. Vamos ver. Não sei, né? Porque nunca ouvi falar essa palavra. Não? É a letra E. Sororidade. O que é sororidade? É quando as mulheres
fazem uma aliança, né, para se defender, para se apoiar, para lutar contra situações diversas relacionadas aos preconceitos que as mulheres vivem. Deixa eu tentar pensar aqui numa situação para explicar para vocês sororidade. Eu nunca ouvi falar essa palavra aí. Vamos dizer aqui, sei lá, vamos dizer assim, olha, vou dizer que eu estou num ambiente e que aí tem uma mulher islâmica que está com uma burca e eu com a minha roupinha aqui do Ocidente. Estamos aqui no Parque Shopping São Caetano. Chega lá no Parque Shopping São Caetano, o segurança fala para ela assim, não, você não pode entrar aqui por conta da sua roupa, né? E porque você é mulher. Não pode entrar aqui porque mulheres vestidas com essa roupa não podem entrar. Aí eu vou lá e enfrento segurança, falo, não, que isso é um absurdo, você não pode fazer isso, né? Por que eu estou trazendo essa questão aqui? Pode ser que eu discorde do uso da burca, não é o caso, eu acho que cada um vive a sua crença, mas vamos dizer que eu, Yara, discordasse. Podia ser que eu discordasse do uso da burca, podia ser que eu discordasse da opinião religiosa dela, do posicionamento político dela, qualquer coisa assim. Mas naquele momento, por ela ser uma mulher sofrendo uma violência pelo fato dela ser mulher, eu pus a minha diferença de lado e me uni em defesa dela. Isso é agir com sororidade. Diferente, não, termo, eu também aprendi faz pouco tempo, achei muito interessante. E aí eu tenho os outros termos, né, o que são as outras perguntas, né? Então, a letra A é o feminismo, a letra B é o bullying, a letra C é o que a gente chama de empoderamento, e a letra D é o ato de pluralismo, que a gente já conversou antes, né? Então, essas daqui são as outras definições. Vamos para a próxima, temos ainda a pergunta 1, a pergunta 4, a pergunta 6 e a pergunta 7. Quem mais? Vamos lá. Eu vou convidar, então, uma presença masculina aqui, então. E o sorteado foi o Marco Antônio. Marco Antônio, participe comigo. Qual número você quer, por favor? Pode deixar. Número 1. Número 1. Vamos lá. Número 1. Número 1, Yara. Beleza, vamos lá. Ato. Ih, foi um erro de ortografia, vocês me desculpem, não vi na hora que eu digitei. Ato de isolar, separar e impedir o acesso de determinado grupo racial a direitos estatais, circulação em espaços públicos ou privados. A. Racismo. B. Segregação racial. C. Discriminação racial. D. Injúria racial. E. Todas as anteriores. Deixa eu marcar aqui os 10 segundos. Vamos pensar. 2, 3 e... contando. Acabou o tempo. E aí, Marco, qual é o seu palpite? Yara, eu vou de E. E. Todas as anteriores. Vamos ver. B, segregação racial. É realmente confusa essa daí também. Quando eu fiz a primeira vez, eu já fiz esse quiz algumas vezes antes de fazer para vocês, eu também me confundi a primeira vez. A segregação racial é o que acontecia no apartheid. Todos vocês devem lembrar do apartheid que aconteceu lá na África do Sul, que era quando as pessoas pretas e as pessoas brancas eram segregadas. Tinha um lado da cidade que só podia ser frequentado por pessoas brancas, tinha um lado que só podia ser por pessoas pretas, a pessoa branca não podia sentar no mesmo banco da pessoa preta, a pessoa preta não podia pegar o ônibus com a pessoa branca, pessoas brancas e pretas não podiam casar, e essas pessoas pretas especialmente tinham seus direitos negados, né? Por isso que são os direitos estatais. Elas não tinham acesso a diversos direitos, inclusive julgamentos. Os julgamentos delas, acesso, né, à justiça, era negado a essas pessoas. E aí, eu trouxe aqui a definição das outras duas respostas, que é a injúria racial, o racismo ou a discriminação, que a gente tinha falado lá no comecinho, né? Então, a injúria racial é o crime, né, de ofender a honra de alguém,
utilizando de elementos da sua raça, da sua cor, da sua etnia, né? Para vocês entenderem a diferença, tá? Injúria racial é, por exemplo, você quando, não sei se vocês vão lembrar daquele episódio que o jogador de futebol, eu não lembro qual foi o jogador de futebol exatamente, mas eu sei que ele foi chamado de macaco. Teve um cara da arquibancada que chamou o jogador de macaco. Ele praticou injúria racial, porque o que ele fez? Ele utilizou de um elemento, de uma característica física do jogador, que ele era uma pessoa preta, para ofendê-lo, né? Fazendo uma ligação aí de que a pessoa preta parece com um macaco. Isso é uma injúria racial. Agora, o racismo e a discriminação é uma prática que decorre de uma ideia de superioridade, né? E aí elas podem ser feitas por uma pessoa, pode ser feita por uma instituição, ou até mesmo pelo próprio ambiente político, que aí é o caso dos nazistas. Os nazistas, eles praticavam discriminação racial, porque eles acreditavam que eles eram superiores às demais pessoas. Essa é a diferença entre os três termos. Muito obrigada, Marco. Seu Daniel. Sua vez, seu Daniel. Ó, eu tenho uma pergunta. Peraí, a pergunta... Ai, eu tô perdida. A 4, a 6 e a 7. Qual você quer? A 4? Não tô te ouvindo. Pode fazer um número se você achar melhor na tela aí para eu enxergar. A 4, perfeito. 4. Ih, 7. Isso, Daniel, errei. Peraí. Vou voltar, peraí que eu vou voltar. 7. Pronto, 7. Vamos lá. Qual das afirmações abaixo é incorreta? Essa daqui também não chama? Eu acho difícil essa daqui, mas trouxe para a gente testar mesmo os nossos conhecimentos. Então, qual das afirmações abaixo é incorreta? A. O termo não binário é considerado guarda-chuva porque abraça múltiplas definições relacionadas à expressão de gênero. B. Travestis são indivíduos que vivenciam o gênero feminino, mas, independentemente disso, não se identificam como mulher ou homem, reconhecendo-se como parte de um terceiro gênero ou não gênero. C. Gênero é a classificação sexual baseada na construção social do que sejam mulheres e homens. Ou D. Todas as anteriores. Vou dar o tempo, Daniela, aí você me falar em qual o senhor quer. Só um minutinho, 1, 2, 3 e vai, contando. Acabou! E aí, seu Daniel, pode chutar, não tem problema não. Importante a ideia é a gente brincar mesmo. A letra A. Letra A. Letra A. Vamos ver, 1, 2, 3 e... Letra B. A letra B é a incorreta. Vou explicar por que a letra B... Ai, o que eu fiz aqui? Essa é incorreta? Isso. Essa é incorreta. Por que é incorreta, Daniel? Vou te explicar por que é incorreta. A pessoa travesti, na verdade, antes a gente usava o termo travesti de uma forma pejorativa, né? Quando a gente via aquelas pessoas que faziam prostituição e que pareciam com mulheres e, na verdade, tinham, né, o sexo masculino. Com o passar dos anos, esse grupo se apropriou desse termo para se falar sobre eles. O que são travestis? São aquelas pessoas que a gente chama também de transexuais, que são pessoas que elas nascem de um sexo biológico, né, feminino ou masculino, mas durante a sua vida eles não se identificam com o papel que o homem ou a mulher desempenham naquela sociedade. Então, o homem tem um papel determinado e a mulher tem um papel determinado. E essa pessoa, embora ela tenha aquele sexo, né, ela nasceu com aquele órgão genital, ela não se classifica, ela não entende que o papel de vida dela na sociedade é o mesmo daquele. Então, ela pode ser chamada de transgênero ou travesti.
Eles não acham que são, eles não são um terceiro sexo. Eles só não acham que eles são do sexo que eles nasceram. São as pessoas chamadas transexuais ou travestis. Pode ser um travesti, ele pode ser mulher ou ele pode ser homem. Viu? Pode usar o termo travesti tanto para uma mulher, uma pessoa que nasceu do sexo feminino, mas se identifica como um homem, e aí ela se veste como homem, ela, né, pede para mudar aí o registro dela para um nome masculino ou para uma mulher, no caso, que a gente chama de, que aí vocês vão às vezes ouvir, que fala de mulher cisgênero ou mulher transgênero, né, ou um homem cisgênero e o homem transgênero. E até vai dar, tem uma pergunta aqui que a gente fala disso. Mas é isso, seu Daniel, não sei se eu consegui te esclarecer, mas se qualquer coisa a gente tira dúvida, ainda tem um tempinho para perguntas e respostas aqui. Marcos, eu estou no meu tempo, né? Ainda. Era até 8h20, né? Na verdade, eu queria deixar 20 minutinhos para eles debaterem um pouquinho, para a gente conversar. Beleza. E aí a gente tá bom? Então só tenho mais uma pergunta. Aqui, mais uma pergunta. Eu vou anular a pergunta 4, tá? Porque eu acabei mostrando para vocês. Então, tem a pergunta 6. A última pergunta, quem gostaria? Maricelma. Você está aparecendo aqui na minha tela, Maricelma. Vamos à pergunta 6. Boa noite, tudo bem? Pergunta 6. Sobre bullying. Bullying é uma palavra de origem inglesa, derivada do verbo to bully, que significa machucar ou ameaçar alguém mais fraco para forçá-lo a fazer algo que não quer. Desse modo, podemos afirmar que uma cultura de bullying pode se desenvolver em locais em que haja interação de pessoas, incluindo escola, ambiente familiar e local de trabalho. B. O bullying também pode ser chamado de assédio. C. Discussões e brigas pontuais são consideradas como bullying. E D. As redes sociais e a mídia são plataformas para o bullying. Vou dar os seus 10 segundos para você pensar. Peraí. Já posso responder? Já quer? Pode responder, com a vontade. Eu acredito que seja A. Uma cultura de bullying pode se desenvolver em locais em que haja interação de pessoas, incluindo escola, ambiente familiar e local de trabalho. É uma afirmativa, né? Então, eu acredito que seja isso, que bullying existe em todos os lugares, né? Então, vamos ver, eu acredito que seja A. Ai, peraí, não. Peraí. Na verdade, eu errei, tá, gente? A resposta certa é a C, eu não sei porque deu falha aqui. Vou explicar para vocês por quê. Discussões e brigas pontuais são consideradas como bullying. Não são, na verdade. Tá errado aqui também. Perdão, mas errei justo na sua pergunta. Mas eu vou explicar por quê. Porque não é a A, tá? Porque o bullying, dentro da legislação que a gente tem no Brasil, tá? Ele considera o bullying, ele pode ser praticado apenas na escola ou em lugares com atividades socioculturais interativas, ou clube, por exemplo. Escola ou clube, é onde você pode ter bullying. Nos outros locais, a gente tem assédio. E aí a gente tem vários outros tipos de assédio. O bullying, ele pela lei de bullying, a gente tem uma lei específica no Brasil que fala de bullying, e ele fala que o bullying ele só pode acontecer em 2 lugares, pela nossa legislação, tá? O bullying também pode ser chamado de assédio. Verdade e mentira, porque quando a gente fala de bullying, eu falo de, como eu disse na anterior, é 2 ambientes específicos. No mais, eu tenho assédio. Por que a correta seria C? Porque para ser considerado bullying, a agressão que é desempenhada, que seja ela física, moral ou psicológica, ela tem que ter 4 características, que é a intenção do autor inferir a pessoa, né? A atitude tem que ser repetitiva, tem que acontecer mais de uma vez, tem que ter um público, porque a pessoa que pratica o bullying, ela faz para mostrar poder. O bullying, ele está relacionado a exercício do poder. Então, a pessoa que pratica o bullying, ela sempre vai ter um público, seja os coleguinhas,
seja o professor, alguém vai estar lá para ela praticar o bullying. E a concordância do alvo em relação à agressão, ou seja, a pessoa que sofre um bullying, ela não apresenta resistência. Essas são as características do bullying. Então, uma briga pontual, uma discussão pontual, ou uma pegada no pé pontual, não é considerado bullying. Pode ser considerado assédio, mas não pode ser considerado bullying se ocorrer dentro do ambiente escolar ou num clube, por exemplo, que é um ambiente de recreação. E aí, as redes sociais e a mídia são plataformas para o bullying, é verdade. Por que é verdade? A gente tem um tipo específico de bullying que eles chamam de cyberbullying, que é o bullying praticado no ambiente da rede social, né? Que são quando, por exemplo, a pessoa vaza fotos de couro íntimo, né? Ou a pessoa faz uma página fake para defamar a outra, e diversas outras coisas que a gente tem aí que são praticadas especificamente no ambiente virtual, podendo passar pelo ambiente físico. Tem criança ou adolescente que só sofre bullying na rede virtual, só sofre cyberbullying, mas os efeitos psicológicos do cyberbullying são tão ruins, né, quanto o efeito do bullying praticado no meio físico. Isso. Muito obrigada, Maricela. Desculpa aí a minha falha. E aí, acabamos o nosso quiz e vamos a perguntas e discussões sobre o tema. Eu sei que é bastante coisa, falei muito, são muitos temas novos. E aí, queria saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês queriam comentar alguma coisa. Maria, pode só encerrar sua apresentação aqui? Pode, para a gente poder ficar no olho por olho. Então, muito obrigada. Queria agradecer, Yara, a presença e deixa eu só... A gente acaba sempre discutindo, né, os propósitos do programa, né, e a gente vai tentando moldá-lo às nossas necessidades ou às nossas efetividades aí nos trabalhos. A gente fica perguntando, né, algumas vezes, né, conversando até com os evangelizadores, né, eles falam, a gente podia ter mais capacitação, treinamento, poderia participar de palestras, né, e eu estou ouvindo aqui você falando, né, desde um tempinho atrás, acho que do Refletindo com Jesus 360 graus, que nós viramos um programa de capacitação, né? Nós viramos um programa, pelo menos nessa época aqui de pandemia, que nós estamos revisando tantos assuntos, mas tantos assuntos, e estava faltando um pouco dessa questão jurídica também, né? Porque a empresa, o Centro Espírita, depois da mudança da legislação lá no Código Civil, que as igrejas e os partidos políticos estavam voando, né, no tempo e espaço, sem definições, eles foram abarcados como organizações religiosas e partido político dentro do mesmo artigo que trata sobre empresas privadas. Então, via de regra, o Centro Espírita agora é uma entidade privada, né? E aí a gente começa a analisar, se nós somos uma entidade privada, nós temos que cumprir tudo aquilo que a lei determina. Diferente da pessoa física, né, do cidadão, que só é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, a não ser por força de lei. Então, Maricelma, Marcos, Dorinha, vocês vão fazer alguma coisa se a lei determinar. Se a lei não determinar, vocês não são obrigados a fazer. E nós temos que fazer tudo. E quando nós falamos em centro espírita, nós falamos fortemente da gestão de pessoas. Porque não adianta a gente falar que nós somos um centro acolhedor, que nós somos pessoas que estão ali para ajudar. Aí a pessoa pega, às vezes, um manual de entrevista, ali, um manual de inscrição para um programa, para evangelização, seja o que for, e tem lá qual é o seu sexo. Então, de início, já mostra assim, não trabalhamos essa questão da inclusão. Eu lembro uma palestra que nós fomos assistir, né, da evangelização infantil, um congresso, e tinha uma moça que ela é cega, né, lá do Rio Grande do Sul, Sônia, esqueci o sobrenome dela. E ela fala, muita gente fala que o centro espírita é inclusivo, mas aí as pessoas têm que entrar pela janela, porque pela porta não passa. Então, onde é a inclusão? E ela falou que ela foi a um centro que eles chegaram e falaram, você quer conhecer o nosso centro? Faz favor. Ela falou, eu achei que eu fosse fazer um tour. E eles tinham uma maquete. E a maquete eu fui pondo a mão nela por fora, depois tiraram o teto. Eu fui pondo a mão sabendo onde é a sala do passe, onde é a sala disso, onde é a sala daquilo, depois tiraram o andar de cima e eu fui pondo a mão. Ela falou, gente, para mim é ótimo, porque em tese eu memorizei ali os espaços.
Você fala que vai vir que estava no banheiro, eu já sabia que tinha uma porta à esquerda, isso e aquilo. E aí eu falo, a gente não falamos em inclusão. Aí entra duas questões. Primeiro, não falamos porque não entendemos o que é, ou não falamos porque nós não nos importamos. Então, a partir do momento que a Yara vem trazer essa reflexão para a gente, agora não tem mais a ideia de que não sabemos. Se não fazer, se não praticar, é porque não nos importamos. Então, qualquer ficha de inscrição, qualquer ficha de matrícula, qualquer conversa dos entrevistadores, principalmente, já teria que estar partindo daqui, né? De assistir ao que a Yara nos propôs agora. Porque a primeira palavra que você gera para uma pessoa mostra se ela está sendo acolhida ou não. E aí eu vou falar um pouco do Centro Edgar Armond. Eu não vejo pessoas de outro sexo lá, ou estão, né, escondidinhas. Não vejo trabalhadores de outro sexo, não vejo essa questão, né, dessa aceitação de gêneros. Eu não vejo, às vezes, alguém assistindo, puxando aqui pela cabeça, assistindo palestra, assistindo o Evangelho. E aí a gente pergunta, será que eles não são espíritas? Ou nós não deixamos a porta aberta para recebê-los? Dorinha, minha evangelizadora aqui presente. Na escola da minha filha agora está uma briga porque as crianças estão assumindo, né, essa questão sexual muito forte, né? Elas estão, tem até brigas lá e campanhas que eu sou bi, a outra é trans, a outra não sei o quê, eu não sou mais menina, agora eu sou menino, e quero cortar o cabelo, e eu quero mudança do nome social, eu quero toda essa repercussão que eles têm direito. E aí a gente pergunta, será que nós, como evangelizadores, estamos preparados para receber no centro espírita e aceitar, ou tentar uma cura gay ali dentro do centro, de que Deus fez um menino e Deus fez menina, e aí ela tem que aceitar? Como é que a gente vê isso, Dorinha? Ai, gente, boa noite. Bom, Marcos, eu vejo assim, sabe? A gente tem que passar naturalidade, sabe? E pelo que eu percebo, né, agora, realmente assim, bem, né, aflorado, sabe? Eles estão assumindo, não, eu vou, meu parceiro, se é menino, se é menina, eu estou namorando menina. Então, eu acho que a gente, né, tem que levar para o lado natural, sabe? Não querer proibir ou falar que não, que está errado isso. Você não sabe o que está acontecendo ali na cabecinha da criança, né, do adolescente, entendeu? Então, quem somos nós para julgar o outro, sabe? Então, eu, né, particularmente, eu acho que a gente tem que respeitar, né, e procurar ver uma maneira, assim, sabe, menos agressiva, menos querendo falar que não, que está errado, e tem que ser menino, e tem que ser, sabe, o menino tem que namorar com a menina. Ué, a gente não sabe, entendeu? Então, eu não sei, pode ser que eu estou até falando, né, uma coisa que... Mas esse é meu modo de pensar. Eu acho que tem que respeitar, sabe? E procurar entender a situação. Acho que a primeira fase, né, Dorinha, é o acolhimento. O acolhimento. Eu não quero saber o que você o que deixa de ser. O que eu posso fazer, não ficar né? agredindo, sabe? Falando, não, porque está errado, porque não é assim, porque menino tem que namorar menina. Gente, e agora, eu não sei, eu percebo que está muito agora, né? Essa situação está, sabe, bem assim, está bastante, tá bem aflorada mesmo, tá bem... eu acompanho aí o que minha filha traz da escola, a Ivani também, e a coisa... Antigamente vinha uma coisa assim de se esconder, né, por muito tempo e tudo, daí eles começavam a ficar mais... se aparecer, né, assumir, ter mais convicção ali na mocidade, né, Yarinha? E agora a gente já vê o nível ali de pré-mocidade, de essa convicção, né, essa certeza, e gera muito embate dentro da família, né, porque o primeiro ponto é a família, se a família não aceita ou deixa de aceitar, aí vai para o segundo ponto social, que é a escola, né, e da escola a gente vem para o mundo. Maricel? Desculpa. Bom, eu só quero fazer uma colocação,
é muito interessante o que a Yara trouxe, porque eu acho, Marcos, que as pessoas ainda continuam na janela, e tentando entrar pela janela. Por quê? Eu presenciei coisas com relação a esse assunto bizarras, de colegas dentro de uma casa. Então, eu acho que isso devia fazer parte dos cursos de formação dos nossos trabalhadores, de reciclagem, para preparar, porque aquelas pessoas que têm esse preconceito embutido, e elas não acham que têm, porque elas têm, eu cheguei a ouvir assim, uma mãe fez uma entrevista, porque ela descobriu que o filho dele era homossexual. E ela estava tendo conflitos, porque o marido não aceitava. E o trabalhador ouviu e foi acompanhando a mãe até a secretaria, uma coisa que já deveria ter ficado lá, quietinho, orientado, mas acho que tudo na vida não é à toa, é mais para a gente refletir mesmo. E eu ouvi do entrevistador dizendo para essa mãe, fala para o seu filho vir aqui, que nós vamos dar um passe nele, e ele vai deixar de ser homossexual. Naquele dia eu fui para casa e falei assim, Jesus, me ajuda, porque eu não quero julgar. Eu falei assim, quando que nós temos que ouvir uma coisa dessa no mundo atual que nós estamos vivendo? Você tem que dizer para aquela mãe outras coisas de compreensão, de aceitação. Com o tempo o pai vai ver, provavelmente ele também vai entender, vai se aceitar, ou não, mas assim, dá uma expectativa positiva e dizer que hoje em dia isso é uma coisa natural, normal, aceitar com os outros olhos. Então, quando você falou, será que a gente está preparado? Eu me lembrei dessa cena, não tem outra palavra para dizer, ela é gritante, ela é bizarra mesmo. Então, vamos preparar os nossos trabalhadores que estão fazendo curso, para deixar isso como um assunto bem tranquilo, uma coisa natural, olhar com sensibilidade e não com atrocidade. Porque você imagina você indo procurar um auxílio dentro de uma casa espírita e ouvir isso de um entrevistador. Não é possível uma coisa dessa, né? E infelizmente não tem muito tempo isso, não. E o entrevistador é a porta de entrada, né, Mari? É o primeiro que está te acolhendo. Então, pensa bem, traz a sua filha aqui, ou seu filho aqui, que ele vai deixar de ser homossexual, porque ele vai tomar um passe. Matou o trabalho da casa, de assistência fraterna. E não só isso, né? Você mata o espiritismo dentro da cabeça dessa criança, desse adolescente, porque se ele fala que esse centro espírita tem essa conduta, eu nunca passo por lá. Isso é um exemplo, que eu vi outras coisas, não aceitação, quando você falou, cadê as pessoas, né, os travestis, homossexuais, né, que não trabalham na Câmara. Também pessoas na Câmara não, na casa. Não, eu estou falando na Câmara, não foram aceitas lá. Não foram aceitas. E eu e a Laudete na escola tivemos, né, Laudete, um travesti, foi muito bem recebido. Ele realmente não quis continuar porque ele não se sentiu abraçado, provavelmente, numa dessas etapas da casa. Ele já é diferente mesmo, porque você está no núcleo de alunos, é claro que cada aluno é um diferente, ele pensa de uma, mas o aluno ainda está aprendendo. Mas o trabalhador não, ele tem que ser receptivo e amoroso, porque o que eles mais encontram é porta fechada. E a casa espírita, ela fecha mesmo a porta e, de preferência, manda sair pela janela. Então, Mari, eu acho que é uma questão mesmo de preparação. Se a gente colocar o Centro Espírita como empresa, e o Centro Espírita ali, o Edgar Armond, tem uma política de inclusão, e tem política de não a intolerância, essas questões todas, quando seja o trabalhador que for trabalhar, ele já saber que, aqui nós não quero saber da sua opinião pessoal. Você quer trabalhar, Sim. Você vai ter que seguir a nossa cartilha. Né? Porque então, senão tem que ter uma implicação. A Yara citou os artigos ali da legislação e tudo. Ou seja, olha a implicação jurídica. A pessoa chega e você fala, olha, traz seu filho aqui que eu vou dar um passe e nós vamos curar ele. Ela cometeu um crime. E, no caso aí da figura do nosso presidente, da diretoria, vai responder isso daí. E aí como que você responde um ato desse? Então, só fazer um detalhe, não é um trabalhador jovem, digamos assim, ele começou ontem. Não, não é. Então, tem uma responsabilidade maior. Tem um colégio, aqui em São Paulo, não vou citar nomes, mas a ideia, olha como que era, né? A ideia do racismo antigamente chegou um período que era aberta, escancarada. Eu não quero você na minha escola porque você é negro, ponto. Ou dava uma prova difícil,
né? A primeira questão é qual é a velocidade de uma andorinha africana voando do hemisfério sul do norte dos Estados Unidos ao hemisfério leste da Ásia. Lembrando que a andorinha pesa 20 quilos e o vento é de 9 nós. Ou seja, você olha para a cara da prova, você não passa. E aí chegou esse período. Aí teve aquele período que assim, olha, agora nós não podemos falar sobre racismo porque é crime. Vocês podem sentir, vocês podem vivenciar, mas não pode falar. E aí a coisa foi evoluindo. Chegou um ponto agora que a mãe foi lá na escola. Vocês são racistas? Não, nós não somos racistas, nós temos prática. Então tá. Agora não basta só não falar que é racista. Eu quero que vocês contratem o professor negro, eu quero que vocês contratem o funcionário negro, e eu quero que você dê bolsa, não para as pessoas negras também, nem que seja 10% das bolsas para as pessoas negras. Porque não basta só não falar, mas criar práticas, né, de boas-vindas, práticas de melhoria, com essa inclusão, de trazer, porque não adianta também você querer pegar uma criança negra, colocar ele numa sala de aula que todo mundo é branco e o professor dele é branco. Ele não se identifica. Né, Yarinha? Estava ouvindo o que a Maricela falou, é bem louco, né, essas coisas assim. Eu já presenciei, enquanto mocidade, outros, não só no Edgar, mas em outros níveis, né, trabalho em aliança também, eu vi coisas assim, bem bizarras. E aí eu tenho 2 pontos para trazer. Um é como a mocidade, que eu posso falar que é o trabalho que eu mais estou ativo, como a mocidade tem encarado, porque no último encontro geral que a gente teve, 2020, né? Que foi 2020, já faz tanto dessa pandemia, eu já nem lembro mais que ano que foi. 2020, a gente teve 2 alunos transgênero que já estavam no processo de transição, e perguntaram se poderiam ficar no quarto do gênero no qual eles se identificaram, né? E aí a gente levou isso para debate, porque é um encontro que eu estou com adolescentes e tem um monte de coisas, né? E o que a gente pensou? Não faz sentido nenhum eu estar falando de acolhimento, de amor, e eu simplesmente falar para eles assim, não, sinto muito, você se identifica como mulher. Um era um menino que já se identificava como mulher e outro era uma menina que se identificava como homem. Os 2 estavam no começo do processo, fazendo tratamento hormonal, os pais estavam acompanhando, né? E eu chego para eles, não, você é menina, vai ficar com um monte de menina, mesmo você já aparentando ser um menino, e você, menino, vai ficar com os meninos, porque você tem o sexo masculino, né? E o que a gente foi adequar o encontro a esses jovens. O que a gente fez? A gente abriu nas inscrições para os jovens maiores de 18 anos, sinalizarem se eles aceitavam ficar no quarto com uma pessoa trans. Aí, para os meninos e para as meninas. Aí, quem assinou, ok. Aí que eu já resolvi aí o quarto. No quarto que tinha as meninas, eu coloquei o menino que estava fazendo o processo de transição, e no quarto dos meninos, né, a menina que estava fazendo o processo de transição. Separamos o horário do banho, então, para que eles não se sentissem, né, violados, e nem o pessoal mais velho se sentisse também incomodado, né, por conta da questão do órgão sexual, a gente liberou, é o seguinte, na hora de você se trocar, se você quiser se trocar lá no banheiro separado, você pode. Então, eles podiam tomar banho sozinhos, o que os outros alunos não podem fazer, né? Então, a gente criou medidas para que eles se sentissem acolhidos dentro do encontro. E, no final, foi muito bonito, porque os 2 choraram, né? Foram até nós, a todos os coordenadores de regional, agradecer pessoalmente, falar que eles tinham se sentido muito acolhidos, que eles estavam muito felizes, porque eles tinham sido, né, conseguido vivenciar a experiência do encontro e sentir a fraternidade e a união. Então, né, isso é tratar com equidade as pessoas, né? Dar ferramentas para que elas, nas suas diferenças, possam participar daquele evento, né, e daquela situação. E um ponto que eu acho interessante, Marcos, que eu sempre trago, que eu acho legal fazer, você não precisa concordar com a diferença, você não precisa concordar que uma pessoa transgênero é transgênero, que você pode discordar da ideia do transgênero, mas a questão é você não impor para ela a sua ideia. Se ela acha que ser transgênero é o certo, tudo bem. Se você acha que não é certo, tudo bem. Mas você não pode impor a sua opinião para ela, porque é como ela se identifica. É a mesma coisa de eu chegar para você, Marcos, e falar assim, Marcos, você a partir de hoje é mulher. Aí você vai falar para mim assim, não, mas eu sou um homem. Eu falo, não quero saber, eu acho que você é mulher e não quero saber, você vai ser mulher. Não, porque eu tô achando que você é mulher e assim tem que ser. Eu acho que eu sou mulher, tá tudo ótimo, você tá achando que você é homem, você tudo ótimo. Não sou eu que tenho que te dizer o que você é, nem você me dizer. Eu tenho que simplesmente te respeitar e te acolher. E exercer
a atividade do amor. Por isso que eu trouxe, né, aquela frase de Jesus, amar ao próximo como a ti mesmo. É exercer o amor, independentemente do que você for, do que você acha de ser. Se você é bandido, Jesus não repeliu bandido, Jesus não repeliu a prostituta, Jesus não repeliu um monte de gente que era marginalizada na época dele. Tenho certeza que hoje em dia ele não rejeitaria um travesti, ele não rejeitaria uma pessoa homossexual, porque ele sabia que isso é o tempo e a experiência de cada um, né? Eu acho que a gente tem que passar a valorizar mais as atitudes, né, do que o físico, o estereótipo, né? Essa pessoa, ela está praticando bem, essa pessoa está procurando vivenciar em comunidade, ela está roubando, ela está matando, o que ela está fazendo, né? Valorizar mais essas atitudes do que a aparência, porque a gente só vai conseguir mudar se a gente parar de olhar para as perspectivas, o que a gente aparenta, olhar para o ser humano em si, né? E acolher. É muito triste, eu nunca passei por isso, mas eu fico muito triste em pensar que uma pessoa chegue, né, nesse momento, porque muitas vezes elas já estão em conflito, porque estão vivenciando conflito em casa, estão vivendo conflito em trabalho, e você chega no centro, que é um lugar que vai falar, que deveria ser um lugar que vai te abraçar e falar assim, ó, vem cá, vou te dar um abraço, vamos ouvir uma palavra de conforto no seu coração, decida você o que você acha melhor para sua vida, o nosso papel é estar aqui para te dar amor, e a pessoa te fala, não, então, vem cá que eu vou te curar. Então, mas é isso aí, Arinha. Eu só por estourou um tempo já, eu vou rodar aqui para os outros poderem falar. Posso fazer também, a colocação? Tá? Pode, seu Daniel. Só aí, Arinha, porque passou o tempinho já. Pois não, seu Daniel. Tudo que a Yara colocou aí, foi colocado aí, eu concordo com tudo. Eu acho que dentro da casa espírita há acolhimento. Na verdade, o que está acontecendo é uma banalização. A gente precisa ter cuidado com isso, do sexo, do homossexualismo. Por quê? Essas paradas gay, por exemplo, isso daí é uma banalização do sexo, na verdade. Isso não pode acontecer dentro da casa espírita. Eu acho que dentro da casa espírita tem que ter respeito, se acolhe todo mundo, se respeita o sexo de quem quer que seja. O que não pode acontecer na casa espírita é, por exemplo, 2 homens se beijar, 2 homens de mãozinha dada, ou mulheres. Eu acho que dentro da casa espírita a gente tem que manter respeito. E mesmo o casal heterossexual, né, seu Daniel, também não pode ter um homem e uma mulher se beijando, um homem e mulher... Mas aí, né, Yara, a gente não está falando da questão de gênero, né? Estou falando da questão aí de postura, né? O pudor, né? O pudor, até com os adolescentes eu brigo muito, porque às vezes eles querem, a gente está lá, né, indo, por exemplo, ir para o encontro. Aí chega no ônibus, de repente você vê tem um casal se formando. Não, gente, peraí, separa, isso aqui não é lugar. Eu tô no ônibus, mas o ônibus já é o encontro. Não é lugar para vocês se beijarem, não é para trocar o WhatsApp, não é esse, o objetivo não é esse. Separa, né? Independentemente, porque a gente tem que trazer também que o centro é um lugar de amor fraterno, não é sexualizado, né? Senão as pessoas também... Não, com certeza, Yarinha. Eu só preciso ouvir depois ainda o Marcos e a Laudete, tá? Porque nós já estouramos o tempo aqui. Okay. Você quer continuar, seu Daniel, por favor? Tá bom. Pode continuar, seu Daniel, tem tempinho. Mas é isso aí que eu queria colocar. Eu acho que nós acolhemos todo mundo, acho que todos os entrevistadores estão capacitados a acolher, eu espero que sim. Mas dentro dentro do espiritismo, vou dizer, dentro da casa espírita, de todas as casas espíritas, ou todas as igrejas, mas tem que ser respeitado, né? Não banalizar. Eu acho que a partir do momento que começar a se banalizar, a coisa vira bagunça. E essas paradas gay, por exemplo, é um mau exemplo para a sociedade. Não quer dizer que é preconceito de ter a parada gay, mas a forma como eles se comportam, isso é um absurdo. Então, acho que tem que ter respeito. Obrigado, seu Daniel. Marcos? Okay. Boa noite, amigos. Eu vou ficar com o slide da Yara, sobre Jesus, amai-vos uns aos outros, como vos amei. Parabéns, Yara. Obrigado, Marquinhos. Laudete? Eu também estou com o Marcos, eu acho que nós estamos falando, vou falar do nosso ambiente, né, dentro de uma casa espírita, realmente, né, nós precisamos fechar os olhos para os defeitos de quem quer que seja, desde que as pessoas não comprometam os ambientes internos, né, nós precisamos acolher a tudo e a todos, né,
nós tivemos realmente, né, problemas quanto a isso, né, e eu acho que quem faz uma escola de aprendizes do Evangelho, quem é aprovado para ser discípulo, ele tem que olhar a essência do ser humano, né, independente se é A, ou B ou C, desde que a pessoa adentre na casa, e igual o senhor Daniel falou, e manter o respeito, né, nós precisamos realmente acolher essas pessoas. E agora, na escola, nós estamos tendo pessoas desse tipo, né, nós estamos tendo. Então, eu espero que essas pessoas sejam acolhidas, né, por todos os trabalhadores, porque são pessoas muito inteligentes, né. Então, a gente precisa realmente ter o olhar imparcial de quem quer que seja. Desde que a pessoa se mantém na postura dela, eu creio que nós temos que acolhê-la e levá-las para dentro das câmaras, sim, e ela fazer o trabalho dela dentro daquilo que foi concedido, né? Não, porque uma coisa sou eu, Marcos, e uma coisa sou eu, negro, né? Então não é porque eu entrei sem camisa que eu baguncei que todos os negros vão fazer isso, né? A Maricelma é branca, tal, mas isso não quer dizer que ela vai subir lá com uma mini saia, micro saia, com salto alto, né? Os seios à mostra. Ah, então quer dizer que as brancas fazem isso? Não, quem fez isso foi a Maricelma. Então a gente tem que olhar a pessoa, né? O indivíduo, não o grupo, né? Como em si. Mas eu acho que se faz necessário. Acho que para o ano que vem aí, reabrindo as casas espíritas, e assim como reabrir as escolas agora, e veio esse boom aí, eu acho que para a casa espírita também vai ter que ser o lugar, porque uma vez que a família não está aceitando e a escola está reprimindo, né, de uma certa forma, né, porque... Vão cair lá no centro espírita. Vão cair no centro espírita. Eu, como administrador, eu sempre aprendi uma coisa: empresas são pessoas, centro espírita são pessoas. Nós somos Casa Espírita Edgar Armond. Se eu tenho um pensamento negativo, um pensamento contrário, logo a Casa Espírita Edgar Armond tem esse pensamento contrário. Então, nós temos que ver a Casa Espírita como uma entidade organizacional, quais são os seus pré-requisitos, o que ela tem de interesse. Então, rever estatuto e rever regimento interno, entendeu? Adequar a nova realidade da casa. Porque aí a gente canta de acordo com a cartilha, o que está escrito no regimento e o que está no estatuto. Porque enquanto a gente tiver... porque a modernidade de uma empresa, ela está no seu estatuto. Se uma empresa pode negociar com o exterior, vai aumentar o seu capital, vai aumentar a contratação, enfim, a limitação está dentro de um documento. Então, nós temos que deixar bem claro ali, né? Ou uma frase de Jesus, bem claro, ou começar a colocar artigos da legislação ali, porque daqui a pouco a gente vai poder, sim, responder por um processo, e isso vai ser extremamente desagradável. Né? Não demora muito, não demora mesmo. Outro tipo de preconceito que nós temos, né? A Verinha já colocou isso aqui com a gente. Às vezes a pessoa vai lá buscar uma cesta básica e tem gente que tá olhando cara feia, porque a pessoa tá suja, porque o cabelo tá, sabe, não tá como gostaria. Sabe? Ó, você aguarda aqui, as demais podem subir, você fica aqui. Então, gente, todo olhar, o primeiro contato que nós temos com aquela pessoa é nós representando Jesus, é nós representando a espiritualidade. E isso dói. Porque eu já presenciei também, somente no sábado que eu estava com o pessoal da evangelização, aí troca o turno, né, que vem o pessoal da assistência social, e aí o pessoal ali fora, às vezes, no baita de um sol, às vezes está chovendo, vamos abrir a porta, nem que for 10 minutos, mas está chovendo, acolhe aqui dentro, organiza, nós temos espaço físico. Depois vai ver a parte do trabalho, né? Então é esse olhar para o ser humano, independente se ele é pobre, se ele é negro, se ele é travesti, se ele não é. E aí a gente tem que olhar para o nosso centro e ver os nossos trabalhadores, quantos negros tem, quantos travestis tem, quanto isso tem. Não precisa muito. Quantas crianças aí adolescentes da pré-mocidade, da mocidade, estão indo para uma faculdade de medicina, faculdade de direito, faculdade de engenharia, faculdade de pedagogia, mas não trabalham no centro espírita? Será que nós também não estamos dentro da que a Yara colocou, do preconceito com idades? Nós não estamos olhando para esses jovens, para eles poderem trabalhar com a gente? Olha o quanto eles poderiam trazer de informação, de tecnologia, criando app, criando aplicativos, criando sites, melhorando nossos sites. E aí o que a gente faz? Que da mocidade vão tudo embora e ninguém vai trabalhar com a gente. Não está faltando acolhimento também com os jovens? Então, assim, muita coisa nós precisamos rever. Somente, repito, o ano que vem, abrindo as portas, nós vamos ter novos públicos, nós vamos ter novos problemas,
né? E o encontro de hoje da Yara, o encontro da Anaísa, da Fernanda. A Anaísa trouxe essa questão da neurodiversidade também, né? De um outro olhar que a coisa trouxe. E é isso que nós vamos ter que representar. E aí a gente olha aqui, eu vou fazer meia culpa. Quantos dos nossos trabalhadores participam do programa? Né? Então, depois fala que a gente não capacitou, que não treinou, que a gente não alertou. Estamos alertando sim, sempre. Desde quando começou esse programa, a gente fala de Jesus, falamos de política, falamos de jurídico, falamos da psicologia. O Marcos vem aí, traz um pouco de filosofia. E é aquela velha história, quem tem ouvido de ouvir, que ouça. Quem tem olhos de ver, que veja. Gente, para encerrar mais alguma coisa? Eu agradeço a Yara, nosso agradecimento por a sua live, tá? Muito, muito bom. Obrigada, Sr. Daniel. Eu que agradeço pela oportunidade. É muito bom estar com você. Muito bem explicativa. Mari Selma, você encerra para a gente, Mari? Encerro-se. Vamos agradecendo a toda a espiritualidade de luz, que ampara todos os trabalhadores da Casa Espírita Edgar Armon, de todas as outras casas espíritas. Que esses companheiros abnegados possam nos auxiliar a ter os olhos de ver e ouvidos de ouvir, com caridade, com benevolência, a todos aqueles que buscam amenizar as dores da alma, que também amenizam as dores do corpo físico. Vamos agradecer a espiritualidade de luz que intuiu a nossa companheira de hoje, a Yara, para nos trazer tantos conhecimentos, que nos direciona o olhar do conhecimento para um assunto tão importante, que abrange tantas almas que nesse momento precisam de acalento. Que a espiritualidade de luz possa iluminar a nossa casa, Espírita de Edgar Armon, amparando e iluminando a todos aqueles que buscam o auxílio, o tratamento, de forma física, virtual. Que as equipes de luz possam iluminar esse Refletindo com Jesus, para que todos aqueles que participam deste momento possam iluminar o seu saber, e que possam, assim, estar adquirindo o aprendizado necessário para colocarmos em nossas vidas. Que possa iluminar este grupo para que tantos outros possam participar desta live, para que possam também compartilhar desse abençoado conhecimento. E agradecemos a toda a equipe Espiritualidade Amiga que nos ampara, os nossos mentores. E encerrando mais um Refletindo com Jesus, com muito amor e com muito agradecimento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como estamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. E não nos deixes, Senhor, cair em tentação. Livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado mais uma vez, Yarinha, pela noite de hoje, a todos vocês que participaram aqui do nosso programa. E que domingo que vem vocês possam voltar e a gente poder refletir em outros assuntos e outros temas, e abrindo nossas mentes e possivelmente depois os corações, para receber a todos. Olharmos, né, sem maldade, olhar sem preconceitos, e saber que às vezes não é porque uma pessoa é diferente da gente, que ela não tem menos caráter, que ela tem menos educação, né, que vai repercutir muito. Vamos ver, né, com um olhar mais humano, né? Então, assim, eu agradeço e me despeço a todos. Agradeço, viu, Aninha? Obrigado, gente. Boa noite. Obrigada, Yara. Boa noite, hein? Até lá. Bacana a tua explanação. Boa noite. Boa noite Obrigada, a todos. gente. Boa noite. Obrigada, Yara. Boa noite. Um abraço. Tchau. Tchau.